Então vale a pena, Olá, seja bem-vindo ao programa Em Discussão Especial. Hoje vamos falar um pouco de esporte olímpico. 2020 é ano de Olimpíada e vamos botar aqui um debate para falar um pouco de como funciona o controle antidopagem no Brasil, tendo em vista que nas Olimpíadas de 2020, por exemplo, a Rússia foi excluída da participação dos Jogos exatamente por problemas com dopagem. Então aqui vamos fazer um debate do paralelo aqui no Brasil, como é feito esse controle dos atletas, também vendo o estado de São Paulo. Eu recebo aqui nos estúdios da Rede Alesp o atleta paralímpico Fernando Aranha. Também aqui comigo um médico especialista em esporte, o médico desportivo, Dr. Paulo Zeles. E o advogado especialista em direito desportivo, Dr. Marcel Camilo. Sejam todos bem-vindos ao programa Em Discussão Especial. Colocando esse tema primeiro, eu vou querer a opinião de cada um dos convidados, e até para a gente explanar também para o telespectador que nos vê na Rede Alesp, como foi esse problema da Rússia. A Rússia ela foi excluída, por um problema de doping. Como funcionou isso, doutor? Acho que tem um documentário que ilustra bastante essa história, um documentário chamado Ícaro. Ele foi feito por um jornalista que teve acesso à base do problema. Foi uma substância que foi encontrada entre os atletas do atletismo e eles viram que isso era muito mais, existia uma rede enorme de pessoas envolvidas, não só de atletas. Normalmente esses problemas a gente pensa que são só os atletas, mas existiam treinadores e até mesmo o governo envolvido. Então isso começou no ano de 2015, as investigações foram acontecendo. No ano de 2016, na Olimpíada aqui no Rio, os atletas do atletismo da Rússia não foram autorizados a participar e finalmente com a evolução das investigações, isso culminou agora com a Rússia sendo punida. Todos os atletas, na verdade os atletas do país foram todos punidos. Eles vão ter até a chance de tentar provar que são inocentes e participar das Olimpíadas, mas não sob a bandeira russa. Então podem participar por outros países, Sim. Agora, doutor Marcel, vamos falar um pouco da parte jurídica do negócio. As punições por doping, elas são fortes, são severas. Como funciona isso? O senhor que já fez parte de STJD, etc. e tal, como o jurídico, a situação é analisada nesses casos? Bom, falando especificamente da questão da Rússia, como o Dr. Paulo pontuou, não só as verificações da dopagem, mas a sonegação de documentação, omissões, tudo isso é que culminou com a pena da exclusão, A Rússia não está excluída única e exclusivamente dos Jogos Olímpicos, ela está excluída de todas as competições esportivas por esse período de tempo, Em relação aos atletas, os atletas têm como tentar participar das Olimpíadas por uma bandeira neutra, não por outro país, mas por uma bandeira neutra. Eles têm que solicitar isso à Federação Russa e essa vai encaminhar o pedido ao COI, ao qual vai avaliar mediante os relatórios de competições, os testes que foram feitos nesses atletas e aí elas podem permitir que se tenha a participação desses atletas russos por bandeira neutra. Em relação às penas da dopagem... Por exemplo, a Rússia é 4 anos, Exatamente, são 4 anos, anos. Ou seja, se envolve Copa do Mundo, se envolve Jogos Europeus, a punição ela é severa. É muito severa. Severa, mas eu acho que dentro do fair play esportivo isso é extremamente importante. Eu acho que dentro das questões jurídicas que envolvem a questão da dopagem, ela está exatamente na lisura da prática esportiva, em você gerar uma condição igualitária a todos os atletas. Em relação às punições, a gente, bem brevemente, o que nós temos aqui são substâncias que são especificadas e substâncias não especificadas. Se a gente pudesse pôr num grau, as especificadas, elas têm um potencial menor de punição, e as que não são específicas, os asteroides, esses têm uma punição maior. Então, as punições para as substâncias especificadas, elas teriam pena em torno de 2 anos, e as não especificadas em torno de 4 anos. Obviamente que tudo isso tem ampla defesa, contraditório, e aí pode até ocorrer alguns tipos de redução.
Agora nós vamos chegar mais detalhadamente ao cenário brasileiro daqui a pouco. Agora, Fernando, eu gostaria de saber a sua opinião sobre essa punição da Rússia. Como você vê esse cenário? Olha, para mim isso fica numa condição um pouco ambígua, porque eu tenho momentos que eu fico feliz, porque você precisa aplicar o fair play da melhor maneira possível, seja essa coisa do aplicar as punições mesmo severas, diretas, mas entra muito a questão de, enquanto atleta, a decepção de não ter os melhores ou possíveis melhores outros atletas num ambiente de igualdade. E toda vez que você expõe isso, essas coisas dos doping, num ambiente de competição, fica tudo muito suspenso, será que sim, será que não? Então entra aquela coisa meio de preocupação, decepção, então a gente acaba perdendo um pouco o foco no que seria o ideal de esportividade, por exemplo, no campo da competição em si. Agora, é importante eu fazer essa questão também. Vamos falar do cenário brasileiro, doutor. Como é que é feito esse controle? O que a gente pode dizer para o telespectador da Rede Alesp? Esse controle é tão sério que me causou bastante surpresa a ramificação que existia na Rússia, né? Atletas, eles tentaram durante muitos anos mascarar a urina dele. Então existem alguns dispositivos que eles conseguiam esconder a urina de outras pessoas. Basicamente as tentativas eram tentativas individuais, porque existe um controle muito grande. O frasco que você colhe esse material é um frasco que tem um lacre que é impossível ser aberto, a não ser que seja com a ferramenta certa no laboratório. Ele vem com um plástico, com outro lacre em volta, existe uma segunda amostra. Então, realmente, para que seja todo esse planejamento, para que seja burlado, você precisa de uma estrutura muito grande. Voltando à Rússia, o que a gente imagina é que os administradores assim, desse processo, o próprio governo tenha ajudado na manipulação da urina, ou na interpretação, ou nos resultados, na forma como eles foram interpretados. O que a gente sabe é que existe a WADA, que dá um direcionamento sobre esses princípios, sobre um código que nos norteia sobre o doping, e existem as agências internacionais, agências nacionais e federações, que cada uma tem uma função. Então, tanto da função educacional, o doping não é só a punição, é você mostrar para os atletas que não é justo, que ele pode causar malefícios para a saúde desses atletas, e que se realmente existir, que isso tem punição. Então você tem várias esferas governamentais, desde internacionais até federações locais, que fazem esta verificação. Isso é feito de forma periódica, tanto em competição quanto fora de competição. Acho que um dos princípios para que o doping seja eficaz é que não seja uma coisa agendada. Então os atletas... Sim, porque a pessoa que tiver má fé pode se preparar, né? Claro. Inclusive esses atletas, eles têm que informar o paradeiro deles. Mesmo quando eles estão em férias, eles têm que deixar em algum local em que eles possam ser encontrados, justamente para evitar que naquele período ele de alguma forma tente obter uma vantagem por não ser encontrado. Agora, doutor Marcel, o senhor com a vivência que tem no esporte e também no direito, o senhor já vê alguns casos de atletas injustiçados com essa questão? Como funciona, né, os tribunais do Brasil nessa questão? Nós temos aqui o Tribunal de Justiça da Antidopagem, né, que é específico para os casos de doping. E, aliás, tem que se ressaltar o trabalho que é feito, porque tem a questão educacional e, obviamente, que tem a questão punitiva. O que a gente observa é que é um tema muito delicado, né? É um tema, como o Fernando falou, às vezes você tem a questão do atleta de realmente... Causa uma ambiguidade, Sim, né? porque as penas são pesadas. 4 anos na vida de um atleta é praticamente você encerrar uma carreira, né? Exato. Mas, obviamente, que todos esses atletas têm o direito à ampla defesa e ao contraditório. Então, obviamente, que é dado a ele a oportunidade de se defender e tentar buscar a sua inocência, né? Obviamente que, como a gente trata de substâncias, a maioria das vezes essas denúncias elas são reais e verdadeiras, né? E aí
realmente a punição ela vai Porque ocorrer. é difícil você ir contra um teste clínico, né? Sim. Se torna praticamente impossível, Não, né? porque assim, o balizamento desse é científico, né? O que você tem são as excludentes, né? Culpa, não culpa, dolo, não dolo. Então, assim, você fica muito na teoria de se E quando provar. você prova que não houve dolo, você consegue Sim, claro, diminuir a punição ou pode até absolver? Claro. Na verdade, assim, a gente usa muito o termo, né, a contaminação cruzada, todos esses tipos de são situações que se excluem. Obviamente que tudo isso tem um procedimento e tem que ser levado a termo, né? Então, não é simplesmente dizer, tem que se comprovar, tem que se realmente buscar todas as formas de que você consiga comprovar efetivamente de que você realmente não teve a participação dessa. E tem um instituto muito interessante, que é o próprio Instituto do se autoincriminar, né? o de confessar o fato. O fato de confessar pode diminuir a pena? Pode diminuir a pena e, obviamente, que isso também tem que ser corroborado com outros fatores. Mas não só o fato de você assumir a culpa, né? Se declarar culpado, mas também o fato da delação. Né? Isso é que eu acho que também... Porque às vezes o atleta, e acho que isso aconteceu na Rússia, né? É legal a gente fazer esse paralelo, envolveu a confederação, envolveu, né, dirigentes, né? Porque uma coisa é o atleta cometer um erro por conta própria, né? Que Sim. Isso eu acho que pode acontecer, e às vezes pode acontecer, como você falou, por um engano, mas pode acontecer por má fé. Agora, quando existe praticamente, assim, eu diria, uma organização criminosa para praticar o doping, é pior, né? Isso eu acho que foi o diferencial, né? Nós vimos casos isolados e individuais de atletas, às vezes atletas e treinadores, um grupo de Exato. atletas que estavam envolvidos. Não, a gente viu dessa vez uma organização Que mesmo estrutura mesmo estruturada pra burlar. realmente para burlar. Por isso que eu acho que a punição foi para a nação inteira, porque foi uma coisa disseminada em várias modalidades. Isso, na verdade, vamos deixar muito claro, hein? Isso no mundo esportivo não é nenhuma novidade, né? Assim, já existem históricos nesses sentidos, né? De Importante dopagem até o de senhor lembrar. grupo. Por exemplo, em 1974, a Alemanha Oriental, as nadadoras eram engravidadas e faziam um aborto exatamente para poder aumentar a quantidade de testosterona. Não sou especialista do Dr. Paulo, mas assim, Sim. gosto muito de estudo um pouco. Histórico. Então, é histórico. Então, assim, nós observamos que isso é muito mais presente do que efetivamente única e exclusiva a punição da Rússia. Eu acho que a punição da Rússia, na verdade, ela, do decorrer da história, ela foi se chegando e foi se acercando dessa história para a gente chegar onde chegamos com a Rússia. Mas assim, e o que eu acho que é o mais perigoso, porque quando você tem a individualidade disso, exemplos bobos, por exemplo, lutadores que precisam perder peso, usam a furosemida, usam os diuréticos, por exemplo. Ficam na banheira quente. Isso, se nós pegarmos a luta, tem coisas impressionantes. Eu acho que, assim, tão assustadoras quanto o doping, por exemplo, pensamento de rins por perder líquido, ter que perder 3, 4, 5 quilos de uma noite para outra, 2 dias. Então, assim, eu acho que tudo isso também tem que passar a ser discutido, inclusive. Mas eu acho que nessa questão da dopagem, do tema central aqui, é exatamente isso. Quando você transforma isso em orgânico, quando você pega uma confederação, uma federação, onde existe todo um aparato para que isso seja feito, eu acho que aí realmente você perde totalmente o sentido da esportividade. Isso é totalmente ruim para o âmbito esportivo, porque mais é o fato esportivo, né? Porque o esportivo tem a questão do glamour, de se sobressair todos os outros. E aí não é em pé de igualdade, né? A igualdade não existe nesse caso. Acho que o desafio que a gente tem é tentar acompanhar a evolução do doping, né? Se você for discutir com atletas, com advogados, pessoas do esporte, quantas imaginariam que uma atleta seria capaz de engravidar justamente para ter alterações hormonais, depois abortar para um resultado olímpico? É uma coisa que você beira até o inacreditável. Né? Exatamente. E isso acontece. Então, quando a gente discute o doping, parece que a gente sempre está um passo atrás. As substâncias que são avaliadas no exame antidoping, nós temos que saber o que avaliar. Então, se existe uma substância X que a gente não conhece, como é que eu vou dosar uma substância que eu não conheço? Então, muitos casos, essa substância só é possível ter acesso quando algum atleta se arrepende, ou um treinador, ou essa substância de alguma forma chega
em posse das comissões que fazem esse controle, e aí você pode identificar a substância para poder fazer a dosagem. Então, é um desafio muito grande. Hoje a gente fala até de doping genético. Até, curiosamente, como funciona um doping genético? Existem pesquisas, né, inúmeras pesquisas que tentam fazer mudanças de DNA, enfim, mudanças genéticas para melhorar condições de doença. E existem também pesquisas que, ao invés de você só melhorar a doença, você melhora a performance. Então, você basicamente usaria um vírus alterado para fazer a introdução da informação que você quer numa pessoa saudável e com isso você conseguiria produzir uma quantidade maior de proteína ou, enfim, você conseguiria ter o efeito desejado alterando geneticamente essa pessoa. Agora, como controlar isso? Então, isso eticamente é questionável, mas nós vemos algumas pesquisas ao longo do mundo. Você acha que é questionável ou seria proibido? Proibido. É proibido, né? Questionável, não foi o termo adequado. Eu acho que isso, além de ser proibido, se você pensar para o bem em saúde, em doenças, é uma questão de saúde pública, uma doença que você possa evitar através de uma manipulação genética, eu acho que isso é sim uma discussão ética. Sim. Mas quando a gente leva para o lado do benefício, simplesmente para uma melhora de performance, isso é condenável. Sim. Agora, como eu vou conseguir identificar isso se a gente nem compreende ainda direito como isso funciona? Mas parece que o doping sempre está aquele meio passo à frente do antidoping. Então é difícil a gente ter, realmente é difícil a gente ter esse controle. Não podemos perder a esperança, mas Sim. é uma luta que a gente sabe que a gente está o tempo inteiro tentando se atualizar. Que é longa. Doutor, mais um. Não, eu acho que o Dr. Paulo está perfeito. O grande problema é que todas as vezes a gente sempre vai estar correndo atrás, a punição e a busca pela verdade, ela sempre está atrás daquele que é o malfeitor, né? A gente brinca isso no direito penal, né? A gente tem que adequar a lei sempre para os crimes novos que aparecem. E a questão do doping é mais ou menos nesse sentido. Porque vai evoluindo as tentativas. Isso, até mesmo porque assim, nós sempre tentamos reparar o ocorrido. E essas pessoas a todo momento estão tentando buscar uma solução nova para o problema delas. Então é muito mais fácil, né? Então assim, e isso é uma coisa que a gente percebe aonde você tem muita tecnologia, que isso é muito mais fácil, né? Os países onde você tem um potencial científico muito maior, isso passa a ser muito mais evidente e mais fácil de se fazer. Então, isso é um grande problema que a gente... O potencial científico pode ser usado para o bem ou para o mal. Exatamente, é o que o Dr. Paulo acabou de falar, né? Engravida, se aborta para o nível de testosterona para ter um melhor rendimento. Quer dizer, isso é inimaginável. E se nós falarmos aí em 74, isso deve ser algo assim que beira as raias da loucura. Sim. Pode falar. Uma das estratégias que as organizações de controle de doping utilizam é guardar essas amostras por um período de 10 anos. Então, hoje, eu posso ter um atleta que foi campeão sob influência de alguma substância que eu ainda não conheço, mas que eventualmente eu venha conhecer daqui a 5 anos e eu posso testar essa substância na urina desse atleta e ele pode ser punido por isso. Então, uma forma de tentar, pelo menos, correr atrás e evitar, né, que o atleta ganhou, o doping deu negativo, não. Ele continua por este período ainda em observação ou investigação, se tiver alguma suspeita a respeito disso. Agora, Fernando, você como atleta... As minhas amostras estão lá estocadas desde antes das Olimpíadas. É importante você explicar isso. Quando você fez seu primeiro exame antidoping, como foi essa experiência, né? Para você, hoje você deve, como a maioria dos atletas, ter aquele aplicativo que você tem que botar a tua rotina. Da WADA, que eu tenho que colocar a minha rotina, exatamente. Então funciona, vamos explicar um pouco para o telespectador como é que funciona isso. A cada 3 meses, a WADA me pede, manda um e-mail me lembrando de que eu preciso atualizar o meu whereabouts, que é o sistema, dizendo que naquele período eu vou estar fazendo a minha rotina para que eles possam aparecer sem nenhum aviso prévio para simplesmente tirar a minha amostra, seja sangue, seja urina, o que for mais de critério para eles. E isso para não me dar o tempo de preparar para qualquer tipo de coisa. Não que eu faça, eu nem tenho interesse nisso. Exato. Mas tem que ser feito dessa maneira. maneira. É igual para todos. Isso né? É igual para todos. E também
Nas competições, praticamente todas elas que eu vou, eu coloco lá, claro, dizendo que eu vou participar das competições internacionais. E geralmente, no nível, os 3 primeiros atletas, da competição, eles vão para o teste, para o pódio, eles vão para o teste automático, na grande maioria das vezes. E tem o sorteio também avulso dos atletas, mesmo que ele tenha chego em último. Então, não tem vamos dizer, tende a ser por completo aleatório para que seja o mais justo para todo mundo. Agora, como é que é importante, ainda dentro dessa linha, Fernando, como é que é o teu dia a dia, por exemplo? Você pega uma virose, aí você vai no pronto-socorro e o médico te receita, você vai tomar isso aqui. Como você se precave aí para, de repente, não esquecer e se dopar involuntariamente? Eu não nego que eu fico com muito receio. Todas as vezes que isso acontece, eu já deixei de tomar remédio por conta de alergia, com medo de, naquele instante, de tomar direto no posto, né? Porque eu peguei a receita, primeiro mandei pro médico no Comitê Olímpico, Paralímpico, para depois ver se eu poderia usar, mas aí nesse intervalo já tinha passado o período que eu deveria estar usando. Isso me dá... mas de qualquer maneira, faz parte do jogo limpo, né? Essa regra é para todo mundo. Eu não espero que seja diferente para mim. E ainda a gente tem a condição de enquanto está seguindo as regras, existe o AUT, que é o termo o pedido para uso terapêutico de alguma substância que possa vir a ter, mas também não quer dizer que o fato de eu só fazer o pedido, ela vai ser autorizado. Eu tenho que fazer o pedido, ser autorizado e depois fazer uso do procedimento. Mas gera muito receio e realmente o receio bobo até de simplesmente errar em algum remédio de gripe, por exemplo. Que é muito frequente. Exato, que é muito frequente. Acontece, é isso que eu ia te perguntar, usual. O lado médico, assim, como é que vê isso? Vale né? ressaltar que a gente está falando muito do doping, da punição, e a prioridade é a saúde do atleta. Então, em casos de urgência e de emergência, o atleta pode usar quase todos os remédios. Existem remédios que são proibidos sempre. Então, um exemplo da classe de por exemplo, um anabolizante, né? Um esteroide anabolizante. É um remédio que você precisa ter uma indicação. Um atleta usar um anabolizante é muito difícil. É estranho, né? O hormônio Seria de crescimento. suspeito, o hormônio talvez. de crescimento ele foi feito Uma realmente pessoa que já para cresceu. pessoas que têm um déficit de crescimento. É. Então, um atleta maduro, adulto, utilizar, então são remédios que são proibidos sempre. Existem remédios que dependem da dose. Então, por exemplo, a cafeína é um estimulante. Não é doping, mas já chegou-se até a se pensar, será que uma dose muito alta de cafeína, que deixaria você mais desperto, deixaria a musculatura talvez mais ativada? Então, as doses também são importantes. Mas tudo isso depende do que você está sentindo. Um atleta que vá para um pronto-socorro, que teve uma fratura, que precise de um remédio, um analgésico potente, que é doping, esse atleta está respaldado para usar esse medicamento. O que eu dou de conselho, e que eu peço para todos os atletas que eu acompanho, que tenham receita disso e que tenham uma documentação. Você esteve no hospital, então é fundamental que você traga um receituário do médico, que você traga alguma coisa confirmando o seu diagnóstico, por que você esteve no hospital. E existem alguns aplicativos que avaliam esses medicamentos. Então tem um que chama NoDop. Esse aplicativo você coloca o gênero. Bota lá o nome do medicamento. O gênero, porque tem coisa que é diferente para homem e para mulher. Você coloca qual a modalidade. Por exemplo, tem modalidades que não vão se beneficiar de um tipo de remédio, outra sim. Beta-bloqueador, que é um remédio que impede que a sua frequência cardíaca eleve muito, para um esporte de precisão, por exemplo, tiro, ele é doping. Para um esporte de corrida, o que vai acontecer é que esse atleta não vai correr. Então, os remédios também dependem em vez do de dar esporte. Um efeito positivo, pode dar um efeito negativo. Então, esse aplicativo você coloca qual que é o seu gênero, qual é a modalidade e qual é o remédio. Claro que isso não é uma coisa, não é da UADA, mas ao menos ele já te mostra aquela classe de remédio, se você deve ter cuidado ou não. Então, às vezes, alguns atletas me mandam mensagem, doutor, posso tomar esse daqui? O que eu faço? Eu entro no aplicativo, tiro uma foto, eu mando para o atleta justamente para mostrar para ele que o remédio que ele está tomando, eu avaliei, eu conferi e eu estou mostrando para ele que aquele remédio ele pode tomar.
eu encorajo os atletas a terem Lógico. essa documentação. Lógico, é importante. Quando você for no doping, no antidoping, tudo que você tomou nos últimos 7 dias é Você vai fundamental informar. que você informe. Então, se você tem, olha, esse daqui, o Dr. Paulo me passou esse remédio, eu tenho foto da receita. Eu comprei na farmácia, eu tenho a marca do remédio, né? Eu tenho a caixa do remédio que eu tomei, o lote do remédio. E eu tenho esse aplicativo me mostrando que isso não era doping, é uma coisa que eu consigo até me defender melhor de uma eventual, por exemplo, contaminação que às vezes acontece. Nós tendemos a sempre guardar uma amostra do que quer que seja lá no cantinho, no armário, seja Que suplemento, seja para poder ser o que vai resguardado. ser usado para sua defesa, né? Em caso que, né, doutor, isso é importante até, de repente, se você puder deixar até um conselho, né, quanto a isso. Na verdade, assim, como advogado, se a gente pode deixar conselhos, é exatamente isso. Aguarde todas as amostras do que você tomou, comunique, tenha os seus relatórios médicos e os receituários. Existe um outro fator também. Você pode consultar a sua confederação e a própria BCD, né? Então, por exemplo, fui ao psicólogo e o psicólogo quer me receitar um medicamento qualquer. Você consulta, você comunica e pode ser permitido que você utilize ou não. Mas o importante que o Dr. Paulo está falando é o protocolo, né? Então, o protocolo para a sua defesa é muito simples. É o que você tomou, quem te deu e por que deu. Esse protocolo, esse tríplice protocolo vai te ajudar em todas as defesas que sejam necessárias. Porque realmente aí se sabe, né? Qual foi o ocorrido. Porque o que a gente quer, na verdade, como ele disse, a questão aqui, o Dr. Paulo diz, a questão aqui é a saúde do atleta. Ele não vai chegar lá com uma fratura exposta, ele não vai tomar um analgésico, porque... Exato. Então, assim, a saúde é importante. Não existe um bom senso, uma coerência, né? E essa palavra é muito importante. Sim, bom senso. Tudo que tiver bom senso, coerência, é fácil de você defender. O duro é você não ter coerência e não ter o bom senso. Sim. Aí realmente a sua defesa fica muito difícil, né? Por isso que a gente fala, né? Remédios manipulados. A minha orientação é muito simples. Todo remédio tem que tirar a amostra. Tem que tirar a amostra. Por quê? Porque se realmente é cruzado, lá vai acusar. Isso do manipulado, uma coisa Eu simples. vou até falar, doutor, nós vamos entrar no assunto do manipulado no segundo bloco. Eu vou Claro. agora para um rápido intervalo. Este é o programa Em Discussão Especial. A gente debate hoje o doping, a situação da Rússia nas Olimpíadas de 2020 e, lógico, né? Este ano 2020 é um ano de Olimpíada e muitos atletas do estado de São Paulo vão representar o Brasil nas Olimpíadas de 2020. Então, eu vou para um rápido intervalo. Já já eu volto com o programa Em Discussão Especial. Olá, estamos de volta com o programa Em Discussão Especial. Hoje o assunto aqui é esporte, Olimpíadas. Vamos falar um pouquinho do controle antidoping realizado no Brasil. E 2020 é ano de Olimpíadas e atletas do estado de São Paulo estarão representando o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio. Então eu recebo aqui nos estúdios da Rede Alesp o atleta paralímpico Fernando Aranha, o Dr. Paulo Zeles, que é médico especialista em esporte, e o Dr. Marcel Camilo, que é advogado, que atua militante também no ramo esportivo. Vamos para o segundo bloco desse programa em discussão. Podemos começar, a gente estava falando no final do primeiro bloco da questão das manipulações, né? E nós tivemos casos notórios aí envolvendo atletas olímpicos, né? Que de repente o atleta ia lá, mandava manipular um remédio, tomava e não avisava, ou talvez não tomou a atitude correta, e aí se achava um doping através desse remédio. Quais os cuidados que devem ser tomados hoje? Aí eu vou na parte médica com o Dr. Paulo, na parte jurídica com o Dr. Marcel e a vivência, exatamente, a vivência do Fernando Aranha, que é o atleta paralímpico. Vamos lá, doutor. Hoje me assusta mais até o doping não intencional,
que seria o uso de medicação de balcão, que a gente fala. Então, um atleta que está gripado e resolveu ir na farmácia e Qual foi o melhor orientado... antigripal? Aí Exatamente, o farmacêutico a chega e tomar fala, algum toma remédio, esse. não fez nenhum tipo de controle. E a não entrou pessoa em está contato com gripada, a não gente. lembra nem o que fez, né? Então, Porque- essas atitudes, muitas vezes, são atitudes que o atleta não pensa. Então, eu tenho como política as equipes que eu trabalho, eu faço uma reunião, converso com todo mundo, qualquer coisa que você vá tomar, passar, desde creme, remédio e suplementos, né, a gente tem que saber. E a gente orienta os atletas que os suplementos têm que ser de marcas conhecidas. Existem N casos de contaminação em suplementos, tanto substâncias que são colocadas para que exista um melhor desempenho com aquele suplemento sem que a substância esteja descrita, quanto contaminação, assim como na farmácia de manipulação. Se você usa uma mesma balança para pesar um medicamento e você não limpa essa balança adequadamente e pesa um outro, essa contaminação pode vir. Por exemplo, os diuréticos, que são remédios muito utilizados, eles no doping, eles podem favorecer na perda de peso, mas eles também podem mascarar o doping à medida que eles ajudam a excretar os metabólitos de algum hormônio. Então imagina se você tiver alguma contaminação ou tiver tomado algum remédio que tenha um diurético, que você não vai ter um grande benefício, mas você pode ser pego com essa ideia de que você estava mascarando um doping. Então isso é muito importante. Acho que o atleta tem que guardar uma amostra do que tomou, ter as receitas, utilizar farmácias confiáveis e evitar ao máximo manipulação e suplementos que prometem coisas milagrosas e que você não conhece muito bem essa marca. Doutor. Não, só corroborando o que o Paulo falou, realmente é isso, é você sempre ter uma amostra do que você tomou, sempre ter um receituário e um prontuário médico, para que realmente você consiga se defender nas questões de como chegou a esse tipo de situação. Por que esses casos vêm aumentando hoje? Bom, Guga, é um pouco complicado dizer por que vem aumentando, porque assim, na verdade, o uso de medicamento, ele aumentou por si só no mundo como um todo, né? O Dr. Paulo citou uma cultura da população citou, hoje. nós já tivemos casos por creme, nós já tivemos casos por cremes vaginais, nós já tivemos por pomadas, por N cosméticos. O cara passa um remedinho pro cabelo para não... Isso, então assim... O controle também, eu acho que está cada vez melhor, né? As tecnologias utilizadas para o controle... Produtos, produtos estéticos, por exemplo, podem causar? Sim. Vários cremes dermatológicos têm substâncias que, dependendo da concentração, podem ser consideradas então, assim, para não ficarmos eu e o Dr. Paulo numa situação muito ruim, porque a gente só fala a parte ruim. Joga pro atleta. Eu acho que o atleta... Personagem. Porque assim... Por conta dos cremes, eu já deixei de ser metrosexual agora. E é exatamente isso, é o que a gente ia falar, assim, para o atleta também não é uma situação muito fácil, né? Como ser humano normal, a gente sabe que a gente está suscetível a essa coisa. Mas o atleta, ele tem que tomar um cuidado redobrado com tudo isso. Né? E aí, assim, então a gente também entende. E o que eu acho que é mais importante, né? Eu acho que falta muito a orientação. O Dr. Paulo começou a fala dizendo o seguinte: eu faço uma reunião e converso com os meus atletas. Eu acho que a informação ainda é o melhor caminho para nós diminuirmos, no sentido da orientação médica, da orientação jurídica, inclusive da questão realmente do que é que você quer. Em primeira instância, eu acho que está a saúde do atleta. E como a gente fala muito dos asteroides, isso aqui, esses anabolizantes, além de tudo, eles fazem muito mal para a saúde, né? Eles causam problemas terríveis. E eu acho que isso é que tem que ser passado também. Eu acho que a busca do resultado é extremamente importante. Mas eu acho que a sua saúde é muito mais importante que qualquer resultado, né? Mas aí eu acho que o Fernando agora é que tinha que contar como é que é a questão do creme, não creme, metrosexual, não metrosexual. Como é o seu dia a dia nessa história, né? Não, eu sou muito receoso com relação a isso. Eu falei brincando vou deixar de usar os cremes, mas eu evito realmente todo esse tipo de coisa, até com excesso de não ter tanta informação. Assim, eu tenho medo de errar em qualquer coisa, às vezes até experimentar um isotônico diferente, de uma marca diferente, isso já me dá um... Peraí, né? Eu preciso tomar um pouco mais de cuidado. Mas no dia a dia de treino, às vezes, ou numa competição, o que tem lá disponível, às vezes, eu só paro para pensar, às vezes, depois, poxa, tomei uma água que não era minha.
e aí você começa a ficar Você bitolado. sabe que você é responsável por tudo que você come e bebe? Não são todos os Sei. atletas que sabem. Não, eu sei porque eu assinei o documento lá. Isso é uma coisa Você leu, né? Mas eu conheço muitos que assinaram e não leram. leram. Uma coisa acontece, importante, é. a gente tem que falar para o atleta, tudo que você comer e beber, tudo que você ingerir, é responsabilidade sua. Você não Sim. pode falar, foi o médico que me passou. Hoje existe uma responsabilidade legal do médico, mas do atleta também, é obrigação dele. Então, até a garrafa de água, que o Fernando falou, a garrafa de água dele, o ideal é que seja a garrafa dele. Que ele saiba a água que ele está tomando. Sabe que ele está tomando. Às vezes você pega de um outro atleta, toma alguma coisa que você não sabe, você corre o risco de um doping sem O branco sem não tomou. intenção. Exato, na O Copa branco do no Mundo, Copa do né? Mundo não tomou água Exato, dos argentinos. exato. Água batizada. Água Exato. batizada. É exatamente Isso desse tipo. pode acontecer até por um lance de má fé, né? Então a pessoa tem que estar atenta, né? As atualizações também que acontece todo início de ano pela lista da UADA, às vezes é difícil até você se atualizar e se dar conta de que pode ter ou não uma substância nova lá e tem que fazer todo o trabalho de pesquisa de novo e às vezes eu me pego em dúvida se realmente eu estou atualizado ou não. Isso enquanto atleta, mas aí também tem que correr, recrutar os outros profissionais que estão à minha volta também, e aí vamos correr atrás do médico, mas isso pode de novo, então vai de novo um ano inteiro perguntando exatamente as mesmas coisas. Isso pode ou isso não pode. Isso realmente acaba dando uma minada na minha condição de eu estou tão ciente do que eu estou fazendo. Mas a gente precisa da ajuda dos profissionais que estão à volta, da saúde principalmente. Você acha, e aí eu vou fazer uma pergunta só para você, você acha que os atletas, que eu não vou deixar os nossos outros convidados em situação ruim, eles têm uma tendência a não ouvir o conselho, seja de técnicos, médicos, profissionais especializados, eles têm essa rebeldia, deixa eu fazer isso que não vai acontecer nada. Você acha que existe isso no Brasil ainda? Olha, eu acho que existe sim, tá? De modo geral, ainda mais pela quantidade de testes positivos que tem aparecendo. Claro que muitos mais testes têm sido feitos, mas a quantidade que também tem aparecido no mundo dos amadores também é muito absurda e grande, não necessariamente no Olímpico ou no Paralímpico, mas também tem a condição de o atleta ter a real gana de querer ser o campeão naquele evento de qualquer maneira. Então, isso envolve um pouco mais assim, um egoísmo, algo de querer se sobressair com os outros, e às vezes não é nem ignorar o profissional que está dizendo pode ou não pode fazer, é a própria índole do que ele acha que ele está representando naquele momento. Porque pode ser só uma situação de eu preciso me sobressair para poder atingir um nível de seleção brasileira ou os patrocinadores lembrarem de mim, mas eles às vezes não se dão conta, por exemplo, de que eles têm toda uma representatividade por trás, toda uma cidade, todo um grupo de amigos que os auxiliou ali, que virou ídolos nacionais. Que virou ídolo, que vai cair por terra em algum momento que aquilo for descoberto. Mas até então nós não estamos acostumados a sermos punidos por isso. Então, Guga, eu acho que a gente falou muito sobre o que não pode fazer. Eu acho que merece um destaque também o que pode ser utilizado de medicamento. Então, Sim. por exemplo, citando um atleta diabético. Esse atleta pode usar insulina? Um atleta saudável pode usar insulina? Não pode. Então, existem... E o que ele usa? Aí que eu Então, existem alguns... Na verdade, todo atleta que está com alguma doença, ele está teoricamente em desvantagem por ter aquela doença. Então, o medicamento simplesmente iguala as condições desse atleta com um saudável. Então, mesmo um medicamento que não possa ser utilizado para um atleta saudável, para quem está doente. Então, no caso de asma, no caso de diabetes... Então, asma, né, é um assunto corriqueiro, porque muita gente tem asma. Como faz o atleta quando tem asma? Primeiro, você precisa ter um diagnóstico preciso. Você precisa realmente confirmar que o atleta tem essa doença. Então, além da história dele, do exame clínico, existem exames complementares que fazem você chegar... Não precisa nem falar que aquela bombinha deve ser um doping, fazem você chegar, né, no diagnóstico adequado. A partir da hora que eu tenho esse diagnóstico, que eu consigo provar que essa doença leva a uma limitação, eu faço um formulário específico que é para o uso terapêutico daquela substância. Então, esse formulário ele é enviado para as organizações responsáveis pela análise disso. E esse atleta é liberado a fazer o uso contínuo daquele medicamento.
mesmo quando ele usa, no caso que foi citado, acho que até pelo Fernando, uma fratura, você teve uma fratura, está morrendo de dor, você usa um opioide, um remédio para dor muito, muito forte, que é considerado doping, eu consigo fazer um formulário desse retroativo. Se eu tiver toda a documentação do clube, eu converso com o médico responsável e ele encaminha para o ADA, por exemplo, este formulário mostrando que você teve uma situação, um X, que você necessitou daquele medicamento e é feito a liberação retroativa. Então, os atletas têm que saber que mesmo esses medicamentos, quando eles estão doentes, a prioridade é a saúde deles. Eles podem ser utilizados desde que liberados pelos órgãos responsáveis. Agora, doutor, tanto os dois doutores, vocês já aconselharam algum atleta que vocês cuidam, que vocês assistem, a de repente, não participa dessa competição porque existe um risco. Acontece isso ou não? Olha, corroborando com o que o Paulo está dizendo, é assim, olha, se existe um protocolo, a falta de informação é o maior inimigo disso, né? Porque existe o protocolar, ou seja, fazendo o que o doutor Paulo disse, tá ok, né? Então, óbvio. Mas um exemplo, vai o atleta... Se um atleta chega ao ponto de fazer alguma coisa e chegar aos ouvidos, eu sou o primeiro a dizer, olha, sai fora, não compete. Da competição, né? Para não... Agora, o doutor Paulo também disse, existe a questão retroativa. Por que foi tomado? O que ocorreu? Porque se for terapêutico, se for por necessidade, a gente comunica o fato. Talvez você não vá à competição por precaução, mas você tem como fazer isso. O problema todo é que quando a gente conversa sobre isso, a gente sempre fala da temeridade do fato, que é efetivamente aqueles que por algum fator fizeram. E aí realmente a orientação não vá competir, porque se você for competir, você tem efetivamente a possibilidade de ser pego. Sim. Né? E às vezes não é uma questão de desonestidade, mas é uma questão realmente de falta de conhecimento e falta de protocolo. Se o atleta fez uso de um medicamento sem o seu conhecimento e ele é pego no doping, é uma responsabilidade do atleta. Eu não tenho como ficar o tempo inteiro vendo o que eles estão bebendo, comendo, mas foi enganado, a partir da hora que você tem conhecimento disso, você é conivente. Então, o que eu até sugiro para os outros profissionais que estão envolvidos nisso, se você tomou conhecimento de que tem alguma substância que possa levar esse atleta a ter uma vantagem, você tem que tirar esse atleta. Você não pode deixar um atleta participar numa condição de vantagem. Eu acho que até você esclarecer o que foi feito, você não pode ser conivente com isso. Existe uma responsabilidade legal e uma responsabilidade ética. Nós lutamos para que o esporte seja limpo para todos. A partir da hora que eu identifico isso, eu acho que eu tenho que também ser limpo nesse quesito. Então, acho que é fundamental também a comissão dessa mesma visão. Fernando. Desde que eu posso estar enganado, mas quando eu me lembro de alguma clínica que eu participei da UADA, enquanto atleta, se nós tivermos ciência que um outro atleta utilizou, nós denunciamos. Então, a gente não tem nem a condição de retirar o outro ou pedir para ele não fazer. Seja conivente, né, com essas coisas. Agora, na condição de atleta, tem que ser muito mais direto. É mais frequente o uso de doping em atletas que disputam as Olimpíadas ou temos muitos casos também nas Paralimpíadas? Olha, nas Paralimpíadas eu não cheguei a ver, eu não posso dizer que eu tenho ciência de todos, a não ser os que acompanho o esporte, não me lembro de algum caso notório, por isso que eu lhe pergunto. Eu sei, talvez não atletas que tenham ido para as Paralimpíadas. Eu tenho ciência de alguns atletas paralímpicos, não nos jogos, mas que fizeram uso de doping e foram afastados, da mesma maneira que atletas olímpicos a lista está divulgada em suas respectivas federações. Tem alguns outros artifícios ou artimanhas, por exemplo, no Paralímpico, que é a ativação do sistema nervoso autônomo por alguma outro tipo de artifício, de artimanha, como se fosse, por exemplo, a coisa de você engravidar e depois que é o caso até de atletas masculinos estrangularem os seus testículos para que aumentasse o nível de adrenalina, já que eles não sentem dor, mas o sistema autônomo
continua funcional. Então isso também é uma outra, é um outro Artifício. um outro artifício que foi apresentado tem sido dito no meio paralímpico, assim. Agora, se é pego ou não, eu não. Doutor Paulo, existe alguma diferença no controle do atleta olímpico e do paralímpico? Não, acho que Padrão. talvez não tenha não sei dizer se tanta visibilidade ou se os atletas paralímpicos tenham uma consciência melhor, mas realmente é fato que a gente não vê casos no paralímpico assim como a gente vê no olímpico. Agora, vale ressaltar que o doping, ele não é só associado a medicamentos ou drogas, ele é associado a métodos proibidos também. Então, a manipulação genética ou você utilizar alguma outra forma, algum outro método, mesmo que não seja farmacológico, para que você tenha um benefício. Na verdade, é você ter uma desvantagem, você levar uma vantagem sobre os outros atletas. Isso que caracteriza o doping. Agora é importante, né? Eu vou perguntar para o Fernando, que é atleta. Por exemplo, vocês têm lá o seu aplicativo, você faz o controle, você bota a tua agenda lá trimestral, semestral, não sei como funciona o controle hoje. E aí vamos supor que você tem uma festa de aniversário, você cometeu um exagero, aí no dia seguinte vem aquela visita surpresa. Como é o procedimento? Naquele momento o procedimento é você receber ele da melhor maneira possível. E fazer o fazer controle. o teste. Mas aí eu lhe pergunto, fazer o controle. Para o advogado, uma consequência de uma situação como essa, como é dada? Na verdade, assim, a partir do momento que ele é localizado, ele deveria se submeter ao exame. Se ele não se submeter ao exame, ou se ele se der fuga do exame, ou se ele não for encontrado, ele vai ser punido efetivamente. Sempre tem uma punição. Sempre terá uma punição. Tem uma chance de, às vezes, o cara no dia ele teve um imprevisto e não estava lá. Ele sempre é punido. Obviamente. Porque a gente pensa na boa fé, de repente, da pessoa... Obviamente que a gente tem que levar em consideração alguns fatores. Claro. Dentro da normalidade ocorre a punição. Agora, vamos imaginar o seguinte, passou mal, foi levado para o hospital, não está lá, está no hospital... Até mesmo porque a OADA tem uma certa liberalidade em relação a esse sentido. Ela dá um período para que, às vezes, ela chegou no ginásio e acabou de sair, ela vai te dar um período para você retornar. Claro. O importante aqui sempre é deixar claro que a fuga, a recusa, ela sempre vai levar em consideração de que você está se recusando por algum motivo. Isso, então, é um procedimento. Vamos supor que eu estou numa competição e, por algum motivo, eu falo, eu não vou fazer o antidoping hoje. Você já se declara culpado. Exatamente. E é julgado dessa forma, Na verdade, doutor. assim, tacitamente, você está se recusando porque regra, algo está acontecendo de errado. Então, tacitamente, existe essas né? Você supõe que isso passe a ser verdadeiro. Você teve algum caso que você passou, que você achou curioso nessas situações, não? Acho que isso não. Acho que basicamente o que aconteceu comigo mesmo nas Paralimpíadas da Rússia, pelo ski cross country que eu fui, foi o fato de eu ter feito o mesmo exame 3 vezes consecutivas, mas aí foi por uma inconsistência mesmo Isso te assustou, de urina. né? Porque eu falei, nossa, será vamos que... repetir. Vamos repetir. Vamos repetir de novo, né? Quer dizer, você falou, o que está acontecendo? Foi um medo desse, porque mesmo porque... Você pensa, eu não devo nada, mas espera aí, eu estava na Vila Olímpica tomando muito café e dentro, e aí, poxa, eu fiquei preocupado, porque realmente foi o quê? Um dia, horas de tensão, como funcionava? Foram 2, 3 horas de tensão contínua, porque ia sempre o rapaz comigo, aí eu ia comer, eu tinha que estar sempre junto para poder fazer o procedimento correto, assistido por eles, inclusive, e só tinha que esperar e continuar. Existem alguns critérios, né, para que essa urina, por exemplo, essa amostra de urina seja viável. Então, a densidade, a concentração dessa urina é muito importante. Então, às vezes, o atleta ele está desidratado, ou enfim, ele competiu, ele tem uma urina muito concentrada. Ou, às vezes, o atleta está muito hidratado, essa urina não está suficientemente concentrada. Então, no momento em que o atleta é notificado do doping, sempre existe um oficial que fica com ele. Ele acaba indo para uma sala reservada em que ele tem acesso à comida, ele tem acesso à bebida, para que ele consiga tanto se sentir confortável, quanto também se hidratar, se alimentar, descansar, enfim, para fazer o teste sob as condições de colher uma amostra adequada. Agora, é um negócio muito interessante da gente abordar aqui. Qual que é o futuro, na visão de vocês, do controle antidopagem? Quais as evoluções? O
que a tecnologia ela pode ser aliada, né? A gente já percebe se hoje você controla o doping através de aplicativos, etc. e tal. Mas como a tecnologia e qual seria o futuro da dopagem? Eu começo com o senhor. A gente vê que o aplicativo da WADA, ele ajuda bastante. Existe um aplicativo dentro da WADA específico para isso, acho que é Adams. Ele já dá muitas informações para o atleta. Eu até encorajo que os atletas, os treinadores, as pessoas que estão envolvidas, que entrem com uma certa frequência no site da WADA. Existem cursos, existem informações, você tem acesso, basicamente tudo relacionado ao doping você consegue ter acesso. Na dúvida que você tiver sobre o uso de um medicamento, você consegue mandar um e-mail. Tem o aplicativo NoDop que eu citei, que não é o aplicativo da WADA, mas ele já te norteia sobre alguma substância que você já vê de cara se ela é proibida. Então, acho que a tecnologia facilitou muito o atleta nisso daí. O que a gente vê em termos de controle é um conceito de passaporte biológico, que não é dosar esse atleta hoje, é você ter a história desse atleta. Então, você consegue dosar a variação hormonal desse atleta. Então, ao invés dele ir para essa competição e eu comparar simplesmente o resultado deles com outros da competição, eu tenho toda a evolução do Fernando e, de repente, eu começo a identificar que alguma coisa ali está diferente. Então, seria um conceito muito mais longitudinal de acompanhamento, esse passaporte biológico, do que intervenções pontuais. Acho que a gente está caminhando nesse sentido. Doutor Marcel, na área jurídica, eu sei que o senhor está sempre lá para auxiliar, né? Mas o que o senhor deixa de conselhos e o que pode evoluir no modo de julgamento desses casos e tudo mais? Primeiro, eu sou um legalista. Então, para mim, eu acho que punição é punição. Eu acho que o rigor da punição é muito importante pela questão educativa. E acredito que a única forma de a gente conseguir ter uma melhor qualificação, é realmente pela parte médica, que é essa que traz todo o subsídio para tanto a defesa quanto a acusação, os tribunais, consigam fazer um julgamento justo, né? Mas por si só o direito ele sempre é precário nesse sentido, porque nós sempre estamos correndo atrás de algo. Então realmente nós somos muito passivos desse tipo de situação. Talvez hoje, com todo o envolvimento e a tecnologia, a gente consiga ter mais casos de doping sendo julgados, sendo avaliados. Então, nesse sentido, a gente precisa contar muito com a ajuda científica, médica, para que a gente... E acho que também temos a questão de termos que ser proativo na questão da informação, né? Eu acho que o tribunal ele tem essa vertente também, que é poder auxiliar, dar informação, pôr ao atleta as informações, tudo isso eu acho muito importante. Apesar de legalista, eu também acho que o sentido educativo é muito importante. Quanto mais informação, melhor para esse atleta. O atleta tem uma vida extremamente fechada, regrada, e às vezes falta exatamente isso. Então, eu posso dar o exemplo, por exemplo, da ginástica. A ginástica tem, junto com o Ministério Público do Trabalho, por exemplo, em relação a assédio, nós temos um protocolo para isso, por exemplo, que é extremamente importante. Começar a realmente trazer a informação para o atleta para que ele possa, da melhor forma possível, se proteger, né, e ter a informação correta. Fernando, me fala um pouco na visão do atleta. Sou completamente favorável à proatividade com relação à informação. Os atletas precisam estar sempre informados mesmo, o tempo todo. Não digo que é fácil, mas tem que ter essa proatividade e faz parte da vida do atleta. Ele tem que se informar, ele tem que ter o conhecimento daquilo que ele está fazendo, como dos riscos que ele está correndo também. Ainda hoje, com relação a como pode, até onde vai a WADA, até onde vai essas coisas, eu tenho um exemplo que saiu essa semana, eu posso estar enganado, aí eu já entra para a parte ética, o judicial, que um atleta austríaco pego no exame antidoping nos jogos na Europa, no ski cross country, foi condenado à prisão hoje, essa semana, por exemplo, há 5 meses. Eu não sei se isso pode chegar, mas quando o atleta perceber que realmente isso está errado, talvez até no rigor da lei, nesse sentido, de que ele possa ser punido, ele também deixa de fazer
de querer buscar esse tipo de vantagem também, que Mas eu entendo, eu não sei o que vocês pensam, a maior punição para um atleta é não competir, né? Acho que é pior do que cadeia, que prisão, né? Porque é complicado. Mas o atleta ele tem que ter a noção de que ele também é um exemplo para a sociedade. Então o doping ele tem que ser realmente exemplarmente punido. Porque se eu vejo um atleta que usa uma substância ou algum método proibido, tem uma vantagem, nada acontece, por que eu não vou me espelhar e fazer a mesma coisa? Então acho que a educação é mais importante, mas a punição garante com que os que tentam burlar esse caminho realmente não o façam. Gente, estamos chegando nos momentos finais do nosso programa, ainda temos um tempinho, então queria que cada um falasse aí os projetos, né, de 2020. O Dr. Paulo, que também é o médico da seleção feminina de basquete e atende vários atletas, atuante no direito esportivo. Eu queria agradecer a sua participação e falar um pouquinho disso. Agradeço muito, eu acho que o doping, muitas vezes a gente acha que está longe da gente, são só atletas olímpicos, atletas internacionais, e na verdade eles são exemplos. Então a gente tem que pensar no atleta que está escolar, no atleta de final de semana, esse cara que também está usando essas substâncias. Então a gente tem que lutar contra o doping também por isso. A informação é a melhor forma da gente conseguir prevenir isso. Então eu parabenizo você, em nome de todo o programa, pela iniciativa de tentar promover um pouquinho mais esse debate e esse diálogo sobre doping. É um prazer. Nós estamos com um projeto da seleção feminina agora nas Olimpíadas, a classificação para as Olimpíadas. Vai ser uma grande satisfação se a gente realmente conseguir participar junto com a equipe feminina de basquete. Doutor, muito obrigado. Doutor Marcel Camilo, que entre vários atletas aí é procurador também do medalhista de ouro Arthur Zanetti, da ginástica artística, e também, né, da Flávia Saraiva, não é isso, doutor? Bom, eu agradecer o convite, né? Eu acho que a informação ainda é a melhor forma da gente tentar evitar. Tocando num ponto que o Dr. Paulo falou, que eu acho que é o pior de todos, que é a dopagem desses atletas de final de semana, que aí realmente fica uma coisa muito maluca, porque o atleta de alto rendimento ele tem um propósito e esse outro atleta a gente não entende muito bem. Quanto aos projetos, eu acho que agora estamos chegando à reta final aí para os Jogos Olímpicos 2020, né? É uma gama de atletas muito grande. Espero estar presente mais uma vez lá e realmente ver o sucesso do Brasil, né? Nós tivemos uma grande Olimpíada de 2016 e espero que 2020 se repita o sucesso que foi 2016. Doutor, muito obrigado. Fernando, e o seu 2020? Quais os projetos? Meu 2020 está sendo de muita correria. Muito obrigado pelo convite. Estou junto da minha equipe técnica, do Clube de Ciclismo São José dos Campos e o Instituto Mara Gabriel. Eu estou me esforçando para o máximo para que eu consiga a minha vaga pelo triatlon, mais uma vez, para representar o Brasil nos Jogos de Tóquio. Então, assim, eu tenho muitas provas importantes para fazer ainda. Tem Pan-Americana agora em Sarasota, na Flórida. E continuar treinando e fazer o que a gente faz de melhor, que é representar aquilo que a gente acredita, que ser atleta é isso, né? É representatividade de um grupo social, comunitário, que deixa com um orgulho para nós e para eles todos, e para nós todos. Muito obrigado, Fernando. Desejo boa sorte a você. Quero agradecer a participação de vocês. Este foi o programa Em Discussão Especial. Falamos de técnicas de dopagem, antidopagem no Brasil e também o cenário aí para as Olimpíadas 2020 que vão acontecer em Tóquio e os atletas paulistas também que vão representar o Brasil nestas Olimpíadas. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até nosso próximo encontro. Valeu! Vale a pena.